Nesse vídeo eu vou explicar de forma rápida, ou mais rápido que eu puder, os motivos que me fizeram escolher a Godot como ferramenta, tanto para o curso, quanto ferramenta principal para eu poder trabalhar com os jogos. Então, sem enrolação, o primeiro motivo, mais relacionado ao curso, é que a Godot é uma ferramenta fácil de instalar. Ela é leve, ela é prática, você só vai no site, clica para baixar e já instala ela, muito fácil. Ok que tem que fazer algumas instalações e configurações para você poder usar o C# na Godot. Eu já ensinei isso aqui no canal, mas no curso vai ser o próximo vídeo ou os próximos vídeos. Mas no geral é uma ferramenta fácil de baixar, de instalar, é uma ferramenta leve, é de alguns megabytes, enquanto a Unity são vários gigas. Então isso acabou pesando bastante para poder escolher ela como uma ferramenta para ensinar a programar. E como eu disse, é C# do mesmo jeito, tá? É claro que muda uma coisinha ou outra ali em relação a Unity, mas é C#, tá? Então se você souber C# da Unity, você vai saber o C# na Godot. Só vai ter que adaptar para a estrutura ali de algumas coisinhas da Godot, mas é a mesma linguagem. O segundo motivo, e esse motivo foi muito forte, tá? Foi assim, o pontapé que me levou de fato a escolher a Godot, foi a cobrança que a Unity decidiu... Nossa, peraí que ficou confusa essa frase, mas a Unity decidiu começar a cobrar dos desenvolvedores um valor por cada instalação do jogo ou ferramenta, ou enfim, que for desenvolvido na Unity. Então, se por exemplo você desenvolveu um jogo e aí você vende esse jogo, todo mundo que baixar esse jogo e instalar, a Unity vai fazer uma cobrança do desenvolvedor dessa instalação. Então, por exemplo, você vendeu o seu jogo a $1, você vai ter que pagar 12 centavos de dólar por instalação. E isso gerou uma revolta gigantesca, né, na comunidade da Unity, e foi um dos motivos de eu falar, não, chega de Unity, bora procurar uma ferramenta melhor. E aí eu encontrei a Godot, já tinha recebido já a recomendação do Márcio e de outras pessoas da Godot, fui dar uma olhada, gostei muito da ferramenta e eu acabei optando pela Godot. É claro que a Unity desistiu primeiramente da ideia, mas depois eles reformularam, tá? E a decisão foi essa aqui. A Unity anunciou nessa terça-feira, dia 12, eu não sei que dia que foi, eu achei de setembro do ano passado, deixa eu ver aqui. Ok, 12 de setembro de 2023. A Unity anunciou a criação de um novo plano de monetização para os desenvolvedores interessados em usá-las em seus projetos. Ou seja, todo mundo que quiser usar a Unity, né? Foi uma encheção de linguiça. Mas enfim, vou acelerar aqui, ó. Segundo a empresa, a partir de janeiro de 2024, ou seja, do mês passado, né? Eu tô gravando agora em fevereiro, ela vai cobrar uma taxa de tempo de execução, que deve ser aplicada baseada na quantidade de instalações que o produto registra. Ou seja, vai cobrar a taxa de instalação do jogo desenvolvido, o jogo ou ferramenta desenvolvida na Unity. Aí, segundo a companhia, a nova taxa de instalação vai ser aplicada a projetos que registrarem um patamar mínimo de receitas nos últimos 12 meses. E aí o valor mínimo aqui que eles vão pedir é 200 mil. Então, se o seu... Não 200 mil por instalação, não é isso. Mas se seu jogo ou projeto, eu não sei... Aqui ó, qualquer jogo que tiver rendido mais de 200 mil, nos 200 mil dólares, ou seja, mais de R$1 milhão no momento, né, segundo a cotação do dólar atual, então nos últimos 12 meses, e que tenha pelo menos 200 mil instalações. Ou seja, se você lançou um jogo que custa $1 e ele foi baixado 200 mil vezes, você já vai ser cobrado uma taxa, você vai ter uma taxa cobrada por instalação. Eu não sei se é sobre faturamento ou lucro. Se for faturamento é um valor muito baixo, tá? Porque grande parte do seu faturamento não fica para você. Vai para governo, vai para plataforma, né? E não fica para você. E então, se for 200 mil, é um tipo de faturamento, é um valor muito baixo, tá? E aí tá falando aqui que a quantidade de centavos, parará, que dependendo da quantidade de downloads, vai ficando mais barato. Então tem aqui uma tabelinha aqui embaixo, ó, falando, enfim, tá? Tem uma cobrança por instalação e quem paga não é o usuário que comprar o jogo, não é o jogador. Quem vai pagar é o desenvolvedor, a empresa ou o desenvolvedor independente. Então, para mim, isso foi um motivo bem forte para poder sair da Unity e escolher a Godot. Outro motivo é que eu gosto muito da ideia de open source, tá? Eu gosto de softwares open source. São softwares que praticamente são desenvolvidos por pessoas que têm interesse naquele conteúdo. Então, por exemplo, o Audacity, o Inkscape, o Krita, o OBS, eles são open source, eles são desenvolvidos por pessoas independentes e eles têm interesse naquilo que eles estão desenvolvendo, então eles vão trabalhando e vão, né? Eles desenvolvem o software porque eles usam o software. Então, são pessoas que são usuários do próprio software, que vão usando, opa, dá para melhorar aqui, dá para implementar isso aqui, dá para trocar isso, melhorar aquilo, tal, implementar essa tecnologia, e eles vão desenvolvendo o software porque eles têm interesse nisso. Para eles é interessante que o software esteja bem desenvolvido, entendeu? E é claro que também tem apoio de outras pessoas, de outros utilizadores, tal, empresas apoiam projetos open source. Então, é uma coisa bem interessante porque, ok, uma empresa que lucra com o software, claro que vai ter um desenvolvimento muito mais rápido, porque ela tem lucros, então ela vende esse dinheiro, ela investe, então, né, uma coisa que cresce mais rápido, mas também corre o risco da empresa tomar decisões idiotas como a Unity, né, que tomou essa decisão que, ok, para eles é uma coisa mais vantajosa, mas acaba afastando muitos desenvolvedores independentes, né, desenvolvedores pequenos. Muitos acabaram migrando para Godot, para Unreal e para outras engines porque não
seria mais sustentável continuar na Unity, né? Pô, 200 mil dólares de faturamento é pequeno, tá? Nossa, 200 mil eu fico rico. Não fica, tá? 200 mil faturamento é muito pouquinho. Imagina que você leva aí um bom tempo para desenvolver um jogo e grande parte daquilo que você ganhar não fica para você. Pelo menos 70% desses 200 mil não fica para você. Então, né, se for ver, é pouquinho. Se você levar um ano para fazer um jogo e ele ter esses 200 mil dólares aí, você tem que dividir os 30% de 200 mil dólares durante o ano todo. Então é um valorzinho pequeno, tá? Não é muita coisa não. E open source não tem esse problema, tá? O open source são pessoas desenvolvendo ali. Se alguém tomar uma decisão burra, a comunidade não vai gostar e eles vão reverter essa decisão e as coisas vão continuar andando normalmente. E esses softwares que eu acabei de mencionar, tipo Inkscape, Krita, OBS, são softwares que eu uso comumente, tá? Por exemplo, Krita eu tô usando para fazer a thumbnail desse vídeo agora. E não só desse, como todos aqui do canal, desde que eu comecei a fazer as thumbs, né? No passado eu usava o Inkscape, antes de virar Estação Maker, quando era Fusion Maker eu usava Inkscape para fazer as thumbs, e agora eu uso o Krita. Mas o Inkscape eu continuo usando para muitas coisas, inclusive para fazer projetos de impressora 3D. Então, não de impressora 3D, mas de impressão 3D. A Audacity é para trabalhar com som, inclusive agora eles estão implementando inteligência artificial na Audacity, então é muito legal. O OBS eu uso para gravar os vídeos, então é isso, cara. O open source tá aí para ajudar toda a comunidade, todo mundo que quer utilizar, né? E o diferencial da Godot é que, como ela é open source para desenvolvimento de jogos e aplicativos, são programadores que usam a ferramenta. Logo, os próprios programadores que utilizam a ferramenta, eles podem trabalhar na ferramenta. E é o que acontece. A Godot, ela tá num processo de desenvolvimento muito rápido, porque a própria comunidade que usa a Godot também trabalha nela, também desenvolve coisas novas para Godot. Isso é muito legal. E assim, o pessoal que usa C# não foge tanto, porque a Godot é escrita em C++, então a pessoa ela que sabe C#, ela já tá meio caminhando para aprender C++ e usar na Godot. Então o pessoal acaba, né, utilizando as duas linguagens de forma rápida. Diferente do Fusion, por exemplo, que não tem linguagem nenhuma, e se você quiser trabalhar no Fusion criando extensões, você vai ter que aprender C++. E é bem difícil se for comparado com o conhecimento que você tem ali só em eventos, né? Você vai ter que aprender toda a estrutura da linguagem, você tem que aprender tudo do zero. Você tem a lógica, mas não tem a linguagem. Então acaba complicando. Já Godot não, é muito fácil esse salto do C++, ou melhor, do C# para o C++, entendeu? Então isso é muito legal. E aí a própria comunidade acaba implementando as coisas. Por exemplo, o SQL. SQL é uma linguagem usada para administração de banco de dados e um cara portou, né, implementou o SQLite na Godot, tanto na versão antiga que só usava JScript, eu não lembro, GDScript, e agora com o C# também. Outra coisa também é o Soft Physics. Olha só que legal o Soft Physics. Ele é um sistema de física, uma mecânica de física, só que é macia, né? Ela traz aquela sensação de geleia, de tecido, de coisa fofa, né? E falando em tecido, olha aí que legal esse exemplo de tecido na Godot em 3D. Olha isso que legal. Outra coisa também que implementaram são as curvas. Olha isso que legal, esse exemplo de curva para fazer pista, track, né? Pista de jogo de corrida. Olha isso que interessante. Então tem bastante coisa que o pessoal vai encontrando e vai implementando na Godot, cara. E eles vão consertando bug. Tipo, encontrei um bug tal. Eles vão lá, fazem a correção, enviam lá pro Git, né? Outras pessoas testam, aprovam e aí vai indo embora. Muito legal isso, cara. Então foi um motivo muito forte também de ter escolhido a Godot, porque é open source, nunca vai ter tipo uma decisão burra de alguém lá pra mudar tudo, ou ficar abandonado, como foi o Click Fusion. A gente ficou abandonado por anos sem desenvolvimento da ferramenta, sem aprimoramento, e aí recentemente só que teve uma atualização bem legal da ferramenta, mas cara, coisas assim que era já pra estar na ferramenta há mais de 10 anos, eles só colocaram agora, em 2024, 2023, né, que eles implementaram muita coisa nova. Sendo que já era pra estar aí pelo menos desde 2014, quando eu comecei a gravar os vídeos aqui do canal. Já pelo menos era pra estar essas coisas básicas que eles implementaram. Então, o open source é legal por isso, porque a própria comunidade vê a necessidade e já implementa. Outra coisa bem legal da Godot em relação à Unity é que a Godot ela é 2D real. Ela trabalha com pixels mesmo, assim como o Click Fusion. Então, se você quiser deslocar um objeto 10 pixels, você vai ter precisamente os 10 pixels. Enquanto na Unity ela trabalha com unidades. Unidades. Mas a Unity ela é uma engine 3D, ela não é 2D. Então, quando eles colocaram o box 2D lá para fazer o sistema de física 2D, eles tiveram que adaptar o 3D deles com o 2D das físicas. Então, eles tiveram que, tipo assim, quando você vai colocar os seus sprites, você tem que definir o quanto de pixels que vai caber dentro de uma unidade. Então, por exemplo, eu estava trabalhando no Morgan, né, como eu já mostrei aqui no canal, lá na Unity, e eu tive que definir a quantidade de pixels por unidade. E aí eu sempre tinha que fazer essa conversão de pixels para unidades. Eu acho que eu adotei
8 ou 32 pixels por unidade, eu não lembro agora, ou 16, acho que foi 16 pixels por unidade. Aí eu trabalhava com unidades. Então todo o meu código foi baseado em unidades, todo o movimento foi baseado em unidades, toda a construção de level foi baseada em unidades. Enquanto na Godot não, na Godot é tudo por pixel mesmo. Então os jogos de 2D que usa, né, o pixel art, ou jogos mesmo, sei lá, desenhos vetoriais ou bem trabalhados, mas que ainda trabalham dentro dos pixels, você consegue trabalhar com pixels. Mas apesar do 2D ser um 2D real, você consegue trabalhar com o zoom da câmera. Você não fica limitado como no Click Fusion, por exemplo. Você consegue afastar a câmera e aproximar, o que dá para criar efeitos bem legais. Inclusive dá para você trabalhar com pixel art e imagens muito bem desenhadas, tipo imagens vetoriais ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Já no 3D funciona de forma diferente e nem por isso você deixa de conseguir trabalhar com 2D e 3D ao mesmo tempo na Godot, assim como você consegue na Unity. Olha esse jogo, por exemplo, ele está sendo desenvolvido na Godot e ele mistura elementos de 2D com 3D. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é uma coisa fantástica. Você consegue fazer isso na Unity também, mas na Godot você consegue fazer esse tipo de trabalho. E falando em 3D, o 3D da Godot não deixa nada a desejar, tá? Se você olhar esses vídeos aí, você vai ver que dá para fazer coisas bem legais em 3D, inclusive coisas bem bonitas visualmente. Dá para fazer coisas bem realistas, principalmente com trabalho de luz e texturas volumétricas, né, que você consegue fazer. Eu não sei o nome certo, mas você consegue criar tipo um sistema de ambiência e profundidade com texturas, né, e luzes. E aí a Godot consegue fazer isso muito bem. Então dá pra você, se você trabalhar bem na Godot, você consegue atingir qualidade visual bem legal, assim como você está vendo aí. E por último, e não menos importante, a Godot também consegue desenvolver jogos em VR. Você consegue desenvolver jogos de realidade virtual na Godot. Então, se você pegar o seu Oculus Quest ou sei lá, qual outro óculos você tiver aí, você consegue desenvolver os jogos para esses óculos, tá? Olha esse exemplo aí, que legal. Aliás, esse exemplo aí das armas lembra bastante o Pavlov, que eu até comentei que é um dos jogos mais legais que tem pro Quest 2. Eu falei lá no meu canal pessoal. E isso daí lembra bastante o Pavlov, né? Que você tem que pegar arma, você consegue tirar o magazine, consegue mirar. É bem legal, bem legal. E é isso aí, cara. Você consegue também trabalhar com VR dentro da Godot. Então, assim, se você for comparar aquilo que a Unity consegue oferecer para desenvolvimento de jogos e a Godot, eles não são tão diferentes assim, tá? Nossa, Matheus, como assim não? A Unity é muito melhor, é muito mais... Ok, a Unity tem mais tecnologia, tem mais ferramentas, tem um melhor desempenho. Realmente, a Unity, ela tá aí no mercado há muitos anos, né? E os caras buscam lucro, então, de fato, eles vão ter um desenvolvimento mais rápido e bem melhor que a Godot. Mas nem por isso a Godot, ela é uma ferramenta ruim, tá? É uma ferramenta muito legal. Uma ferramenta que é muito gostosa de trabalhar, você consegue fazer bastante coisa nela. E assim, para quem quer trabalhar profissionalmente, desenvolver os seus jogos, vender e ganhar dinheiro com eles, você vai conseguir usar a Godot, tá? Então, resumindo, a Godot, ela é fácil de instalar, ela é leve. Aliás, dá para você instalar no celular, tá? Se você tiver um celular Android, você consegue baixar a Godot e trabalhar no celular com a Godot. Eu não sei como é que funciona em relação ao C Sharp, tá? Eu acho que não funciona. Eu acho que só funciona com GDScript, que é aquela linguagem interna da Godot. Mas se você numa emergência precisa abrir o seu jogo ali, você consegue abrir o seu projeto no celular normalmente, tá? Ele tem a possibilidade de você editar ali, pelo menos o level editor tem ali. Agora, eu não cheguei a testar o C Sharp, nada, só baixei, olhei e falei, caramba, funciona, legal. E ficou por isso mesmo. Mas existe a engine para Android, ok? Então, se você não tiver um computador e quiser usar a Godot, você pode simplesmente conectar um teclado e um mouse no seu celular e usar ele como seu computador para poder desenvolver. Então, para aprender a Godot, ela é fácil, ela é rápido de você instalar, configurar e usar. E também você consegue trabalhar profissionalmente, desenvolver coisas muito legais na Godot, beleza? Então é isso, esses são os motivos que me levaram a deixar a Unity de lado e adotar a Godot como minha ferramenta principal para jogos, tanto para trabalhar quanto para ensinar no canal e no curso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, falou!